pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós sempre aprendemos quando nós lemos a palavra do Senhor, e aqui também é um trecho muito conhecido ali, onde estava João, Pedro e Tiago pescando, e o Senhor foi até eles. E quando Pedro, ele chama Jesus de Senhor, é diferente de quando ele chama o Senhor de mestre, quando ele chama Jesus de mestre. Se vocês acharem interessante, pesquisem a tradução de cada um. Eu gosto muito de... No Cavando, nós tivemos aula de hermenêutica, e hermenêutica ensina a gente a realmente buscar entender a palavra, né? Foi através da hermenêutica que eu descobri que tinha 4 tipos de amor. Porque quando eu via um versículo com amor, eu pesquisava sobre aquele amor, e aí eu descobria que era o eros. Depois eu pesquisava, eu descobria que existia um amor filéu. E então eu convido a você a pesquisar um pouco mais quando você estiver lendo, a querer entender aquilo que o Senhor tem para você. E quando ele fala aqui para o Senhor, mestre, então, aparentemente, mestre e Senhor tem uma semelhança, né? Mestre e Senhor, mas são palavras diferentes. Quando Pedro diz Senhor, ali no 4º versículo, ele está dizendo meu dono, meu proprietário. Né? Quando ele diz Senhor, é como se fosse alguém que ensinava, né? Então, quando mais para frente, no 4º versículo, que ele fala mestre, ele está dizendo Jesus, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu proprietário. E quando ele declara isso, ele declara mestre ali naquele momento, ele está dizendo, Jesus, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. E é aí que eu quero chegar. É aí que nós vamos começar a entender o porquê da prioridade. Uma entrega completa significa prioridade. Por que prioridade? Prioridade é algo que nós consideramos importantes. É algo que em nossas vidas nós consideramos importantes, então aquilo se torna prioridade em nossa vida. E de fato, aquilo tem que ser uma coisa importante. E quando ele chama o Senhor de mestre e fala assim, o Senhor é o meu dono, aquilo virou prioridade para ele. Porque ele entregou a vida dele para o Senhor. Ele falou, o Senhor é o meu dono. Ou seja, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Está entendendo? Muitos aqui aceitaram Jesus há um tempo. Talvez tenha alguém aqui, algumas pessoas que aceitaram Jesus recentemente. Mas todos sabem que entregar a nossa vida para Jesus é entregar completamente. Não existe entregar a vida para Jesus só um pouquinho. Falar, Jesus, eu te aceito, mas eu vou deixar o Senhor trabalhar só nessa área. Ou olha, Senhor, eu vou deixar o Senhor cuidar só do meu trabalho, só da minha vida espiritual. Não existe isso. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos as nossas vidas completamente. E eu escuto algumas pessoas perguntarem, até eu algumas vezes me perguntei, como que eu faço para conciliar Deus com o meu trabalho? Como eu faço para conciliar Deus com a faculdade, com os estudos? Porque nós temos uma rotina de trabalho e aí nós chegamos em casa, tem a rotina de casa e nós muitas vezes deixamos de nos relacionar com o Senhor. E eu me perguntava assim, como que eu consigo conciliar o meu relacionamento com Deus? Como eu consigo cultivar um relacionamento com Deus
trabalhando, estudando. E lá em Mateus 6,33, diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A vida com Jesus não é uma vida de equilíbrio, é uma vida de prioridade. Não tem como eu equilibrar o Senhor com o meu trabalho, não tem como eu equilibrar o Senhor com o meu estudo. Ele é prioridade. Vocês estão entendendo? Jesus, ele é prioridade, não tem como eu equilibrar isso. E nós gastamos muito tempo pensando isso, como conciliar o Senhor em nossas atividades, como colocar o Senhor como prioridade em nossas atividades. Mas nós precisamos focar mais nas coisas que devemos fazer do que nas coisas que nós podemos fazer. Vocês entendem? Nós devemos fazer, nós devemos ter um relacionamento com Deus, porque o que Ele tem para nós é bom. É diferente de quando nós pensamos como que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer. Nós não só podemos, nós precisamos fazer. Um exemplo bem legal é de Marta e Maria, né? Todos também conhecem o trecho de Marta e Maria, que elas estão recebendo Jesus ali na casa delas, mas Marta, ela se distrai. E ela se distrai querendo agradar Jesus. Olha só, que interessante isso e ao mesmo tempo perigoso. Marta, ela se distrai querendo agradar Jesus. Quem está anotando, anota essa frase. Eu vi esses dias o Israel Subirá falando: nem o serviço para Jesus vale a pena se for custar Jesus. Vocês estão entendendo isso? Marta, ela estava ali toda empolgada, fazendo as coisas, enquanto Maria estava lá escutando Jesus. Mas não importa o quanto nós trabalhemos, se eu quero servir na igreja, e eu quero fazer várias coisas, eu quero entrar para o louvor, eu quero servir, eu não estou falando que vocês não devem servir, amém? Pelo contrário, nós precisamos muito de trabalhadores. O Senhor precisa muito de trabalhadores. Mas o que eu quero dizer, muitas vezes nós achamos que nós estamos servindo o Senhor ali da melhor forma. Mas Ele fala: Marta, Marta. Marta, Marta, sossega. Marta, Marta, vem conversar comigo. O que eu tenho aqui para você é precioso. A prioridade agora não é isso, a prioridade sou eu. Jesus é a prioridade. Está entendendo? O mais importante agora é o seu relacionamento com o Senhor. O mais importante é o relacionamento com o Senhor aqui e agora. Nós temos pouquíssimo tempo para demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós morrermos, nós não vamos mais demonstrar o nosso amor para o Senhor. Não vai mais existir pecado. Eu não vou mostrar para o Senhor que Ele é minha prioridade, embora Ele vai ser 100% do nosso tempo. Mas demonstre para o Senhor agora que Ele é importante para você, que Ele é a tua prioridade. Nós devemos demonstrar para o Senhor que Ele é a nossa prioridade em vida. O Senhor, Ele é a nossa prioridade, mas nós devemos demonstrar isso para Ele. Abra em João 14, 21. João 14, 21.
Aqui é a linguagem de amor de Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer agradar Jesus? Obedeça-o. Obedecer Jesus é uma prioridade. Ele diz aqui que quem tem os mandamentos dele, nós temos acesso aos mandamentos do Senhor, e quando nós o obedecemos, ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Está entendendo isso? Que a linguagem de Jesus, a linguagem de amor de Jesus é a obediência. Deus, Ele nos ama. E Ele nos chama para ser seus amigos. E em João 15,14 ele fala sobre isso. Ele nos chama para ser amigos de Jesus. Ele nos chama para ser amigos dele. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você está entendendo isso? Olha, se você obedecer, você vai ser o meu amigo. E obedecer Jesus não é ruim, porque Ele tem o melhor para nós. Ruim é não obedecer ao Senhor. Se Jesus, Ele tem que ser minha prioridade, como eu tenho amado Jesus? Onde que está o meu coração? Onde que eu tenho gastado o meu tempo? Sabe, é engraçado porque um tempo atrás eu falava assim, cara, não tenho tempo para orar. Eu chego do trabalho e aí eu tenho um monte de atividade e depois eu durmo, eu vou para o trabalho e assim todo dia. Mas daí eu chegava em casa e eu tinha tempo para assistir série. Eu tinha tempo para mexer no Instagram. Eu tinha tempo para mexer no Facebook. E muitas das vezes, fala a verdade, a gente chega do trabalho, senta no sofá, na cama e fica no celular. E vê um vídeo, e vê outro, e vê outro, e mais outro. E quando a gente vê, nós chegamos em casa às 7 horas, já é 8 horas, 8:30. E nós nem percebemos. Nós nem percebemos. E Jesus deixou de ser nossa prioridade e nós nem percebemos. Porque nós estamos acostumados com aquela rotina de chegar em casa e mexer no celular e esquecer de Jesus. O grande poder da palavra está na obediência. E nós temos tempo para aquilo. Nós temos tempo para aquilo que é importante para a gente. Quando algo é uma prioridade na nossa vida, nós, mesmo que tenha muitas coisas, muitas atividades, nós arrumamos um tempo para aquilo. Quando eu estava longe da Gi, antes da gente casar, eu chegava tarde, mas mesmo assim, eu ficava acordado para a gente ligar e conversar. Por quê? Porque eu estava fazendo dela a minha prioridade. E nós devemos fazer isso com Jesus todos os dias. Colocar Ele como a nossa prioridade. Sabe uma coisa que eu fiz depois de um tempo, eu parei de fazer e eu tenho retomado? E todos os dias eu acordo e a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Porque quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, logo no início, é o Senhor que conduz o nosso dia. É o Senhor que faz é o Senhor que age nas circunstâncias. Mas
a grande questão é, nós entendemos que o Senhor é a nossa prioridade, amém? Você entende que o Senhor é a tua prioridade. Mas o que faz essas coisas nos impedir de colocar o Senhor como prioridade? O que atrapalha nós a priorizarmos as coisas do Senhor? As coisas que o Senhor nos pede. Primeira coisa, o medo. O medo nos impede, o medo nos atrapalha a priorizar as coisas que o Senhor nos pede. O medo, ele atrapalha demais o cristão. Por que o medo atrapalha demais o cristão? Porque o medo é o oposto da fé. O medo, ele é o oposto da fé. Ele faz com que as pessoas não confiem nas promessas de Deus. Quando nós temos medo, nós não confiamos nas promessas de Deus. A palavra de Deus, ela traz como prioridade a fé. Uma das prioridades também da nossa vida é a fé. O autor de Hebreus, em sua carta, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o quê? Prioridade. A fé é uma das coisas que são prioridades em nossas vidas. Então, nós não podemos deixar o medo tomar a nossa vida. Entrar na frente da fé. Sem fé, o Senhor não pode fazer nada em nossa vida. Se nós não acreditarmos, o Senhor não pode fazer nada em nossa vida. Em Mateus 14, 22, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente, tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Aqui, a história de Pedro, ela demonstra claramente como o medo pode prejudicar a vida do cristão. Como o medo pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes algo começa muito bem. Ali Pedro, ele começou bem, andando sobre as águas. Mas esse processo de começar bem, ele é interrompido. Porque o medo toma o lugar da fé. Ali Pedro, ele falou para Jesus, me chama, eu vou. Me chama, eu vou. Ali ele estava com muita fé. Ali ele estava sem medo. Mas quando começou aquele vento forte, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. O vento atrapalhou ele e ele ficou com medo. E o que aconteceu? Ele afundou.
Baita fé de Pedro, porque Pedro andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Eu ainda não. Pedro foi um homem de muita fé, mas em contrapartida, ele parou de olhar para Jesus. E ele olhou para o vento e teve medo. E o medo tomou o lugar da fé dele. E acontecendo ali, ele afundou. A segunda coisa que nos impede de priorizar o Senhor, priorizar as coisas do Senhor, é o que eu falei, o cansaço. O cansaço, a nossa vida, a nossa rotina de trabalho, nós chegamos em casa e aí nos envolvemos com as coisas da casa, e aí depois nós vamos dormir cansados, e nós acordamos no outro dia cedo, vamos trabalhar, e assim são todos os dias. E a nossa rotina de trabalho, escola, faculdade, realmente preenche uma boa parte do nosso tempo. Preenche uma boa parte do nosso tempo. E nós ficamos tão envolvidos com tudo isso, que nos traz o quê? O cansaço. E muitas vezes, junto com o cansaço, vem um sentimento de desânimo. Porque nós estamos cansados, nós não priorizamos mais o Senhor. Nós paramos de nos relacionar com o Senhor. Quando nós deixamos de priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, nós ficamos distantes do Senhor. O Senhor nunca fica distante de nós, nós que ficamos distantes do Senhor. Ele nunca vai ficar distante de você. Ele sempre vai querer estar perto de você. Mas quem faz com que haja um distanciamento somos nós. E nós devemos, todos os dias, nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o que eu tenho feito para te priorizar? O que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu haja? Quando nós priorizamos o relacionamento com Deus, todas as demais tarefas, elas normalmente deixam de nos esgotar, porque elas se tornam mais fáceis, porque nós começamos pelo principal. E a terceira coisa que nos impede de priorizar as coisas do Senhor é a prática de pecados. É a prática de pecados. Pecar significa errar o alvo. Nosso alvo e prioridade tem que ser Jesus. Vocês estão entendendo? Então, se nós pecamos, nós estamos indo ao caminho inverso de Jesus. Porque o pecado e Jesus não andam junto. Quando nós vivemos um estilo de vida pecaminoso, o resultado é horrível, é drástico. Ficar longe da presença do Senhor é drástico. Não priorizar o Senhor é drástico. Entenda uma coisa. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Entenda isso. Mas quando nós pecamos, nós nos distanciamos muito do Senhor. Muito do Senhor. O Senhor odeia o pecado. Então, as coisas que o Senhor odeia, nós também devemos odiar. Também deve estar em nossa lista de prioridade, mas de ódio. O Senhor, Ele odeia o pecado, então nós devemos odiar o pecado. Nós devemos combater essas coisas. Nós devemos combater o cansaço, nós devemos combater o medo e nós devemos combater a prática de pecados. E como nós fazemos isso? Mais uma vez, Mateus 6,33, como nós começamos.
Busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade aqui, então, primeiro é o quê? O reino de Deus. Buscar o reino de Deus e as demais coisas. As demais coisas é dinheiro? Não. É roupa? Também não. É o que você precisa. É o que você precisa. Talvez o que você precisa seja dinheiro. O Senhor pode te dar, ou pode não te dar, pode te abençoar de outra forma. Mas quando nós priorizamos o reino do Senhor e a justiça dele, as demais coisas ele nos acrescenta. Ele olha para a gente e ele acrescenta em nossa vida. Ele acrescenta em nossa vida. Como que nós priorizamos o reino de Deus? Como que eu faço para priorizar o reino de Deus? Primeiro, leitura da palavra. Segundo, oração. E terceiro, jejum. Não há fórmula mágica, isso você já sabe. Mas a única coisa que vai fazer com que você priorize o reino de Deus é estando perto dele. Porque quando nós estamos perto dele, nós queremos estar mais perto, nós queremos estar mais perto, nós queremos mais, nós queremos mais. E ele vai nos dando mais, ele vai nos dando mais. Nós começamos a priorizar as coisas do Senhor. Então, a vida com Então, a vida com Deus é prioridade. Prioridade. Se nós não priorizarmos as coisas de Deus, nós vamos viver uma vida medíocre. E eu não quero viver uma vida medíocre. Ei, aleluia, Jesus. Sabe, quando nós priorizamos as coisas de Deus, nós começamos a amar, nós começamos a ser pacientes, porque nós entendemos que Ele ama as pessoas. E por que eu falei no começo sobre amor? Porque o tema da igreja esse ano é o amor de Deus por nós. E uma das coisas principais para o Senhor é o amor. Por isso que Ele escolheu te amar. Por isso que Ele enviou Jesus por você. Por isso que Jesus se entregou por você. E a minha pergunta é, o que nós temos feito? O que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos feito para amar o Senhor? O que nós temos feito? Como nós temos agido? Como nós temos nos colocado no nosso trabalho? Sabe, na nossa família? As nossas prioridades não são as prioridades que nós colocamos no
caderno pro ano, quando passa o ano novo, que nós falamos assim, olha, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou ler a Bíblia, e você vai escrevendo, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Isso não é prioridade. Prioridade é aquilo que você faz. Quando você olha para o papel, aquele papel que você escreve no começo do ano, as suas prioridades, aquilo não é tua prioridade. A prioridade é quando você olha para a tua vida e você está fazendo aquilo. Quando você olha para a tua vida e você vê que você está fazendo algo importante para você, aquilo é prioridade. Eu coloquei que eu quero muito ler a Bíblia esse ano, mas eu chego na minha casa e eu fico na frente da televisão. Isso é a minha prioridade. A minha prioridade não é aquilo que eu coloquei no papel. Não importa quantas vezes eu coloque no papel, se eu não me colocar, se eu não fazer daquilo um estilo de vida, não colocar a leitura da palavra, não colocar a oração na minha vida como estilo de vida, aquilo vai continuar não sendo a minha prioridade. Está entendendo? E quando nós vivemos priorizando as coisas do Senhor, Ele vai nos acrescentando, Ele vai nos acrescentando. E nós vamos nos surpreendendo com o Senhor. Nós vamos nos surpreendendo com o Senhor. Uma das nossas principais prioridades é a oração. A nossa maior prioridade é amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas eu te pergunto, o que nós temos feito para amar o Senhor acima de todas as coisas? Como nós demonstramos isso para o Senhor? Como nós temos nos portado diante do Senhor? A nossa maior prioridade é amar o Senhor, mas nós amamos o Senhor não só falando, mas com as nossas atitudes. O que nós temos feito para amar o Senhor? A nossa adoração é uma forma de expressar o nosso amor para o Senhor. A nossa forma de agir é uma forma que nós demonstramos para o Senhor que nós o amamos. Sabe como as pessoas olham para a gente? É uma forma de mostrar para o Senhor como nós o amamos. Porque da forma que as pessoas olham para nós, as pessoas veem o que é a nossa prioridade. E se nós não priorizamos o Senhor, as coisas do Senhor, as pessoas olham para a gente e não vão ver o Senhor. Você está entendendo o que eu quero te transmitir? Que não adianta a gente falar do amor do Senhor, falar do amor do Senhor, falar do amor do Senhor e não priorizar as coisas do Senhor. Não adianta a gente pregar o amor de Jesus, mas não priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Não adianta. A nossa prioridade deve ser sempre o Senhor. Sabe, todos têm visto esse início de guerra, sei lá se posso falar assim, mas da Rússia entre a Ucrânia e na terça-feira, se eu não me engano, algum dia dessa semana eu acordei e todos os dias eu acordo e no caminho para o trabalho eu abro as notícias e leio para saber o que está acontecendo. E quando
eu li e vi o que estava acontecendo, meu coração apertou. Porque a prioridade para o Senhor é o amor. E eu entendo que quando nós priorizamos o Senhor, nós temos os sentimentos do Senhor. Claro que o Senhor não é só amor, Ele é justiça. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós priorizamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós começamos a olhar para as coisas de forma diferente. Nós começamos a agir diferente. Nós começamos a ser diferente. Nós começamos a fazer as coisas diferentes. Sabe, todas as coisas que nós fazemos é para o Senhor. E eu não entendia isso. Até que um dia no Cavando, eu estava limpando, para quem não sabe, Cavando Fontes foi um seminário onde eu passei e tinha escalas de limpar todos os lugares. E eu estava um dia limpando a garagem e cada dia um menino limpava a garagem. E aí eu limpando a garagem, na verdade eu desci para limpar a garagem e eu vi que estava tudo sujo. E aí aquilo me deixou muito bravo. Eu falei assim, não, a pessoa que veio ontem não limpou. A pessoa não. E eu fui ver quem não tinha limpado. Eu falei assim, essa pessoa vai ver. E do mesmo modo eu falei, eu não vou limpar. A pessoa de amanhã vai ter que limpar. E realmente o nosso coração é ruim. E foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Ele falou, você não está fazendo isso para eles, mas você está fazendo para mim. Sabe que eu entendi? Tudo que você faz é para o Senhor. Não tem como você trabalhar e não ser para o Senhor. Não tem como você sair da tua casa para estudar e não ser para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Porque nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós fazemos isso para Ele. Não importa, não importa o que nós estivermos fazendo, sempre vai ser para o Senhor. Sempre vai ser para o Senhor. Que tua vida seja uma vida totalmente entregue para o Senhor e que realmente isso venha se tornar uma verdade na sua vida. Que nós venhamos viver 100% para o Senhor. Se alegrar lavando a louça, porque ali é um momento em que o Senhor ministra em nós. E nós normalmente nós lavamos louça não para nós, né? Particularmente eu não, porque eu não gosto. Às vezes, quando eu lavo, é porque tá um monte de coisa, aí minha esposa tá fazendo algo, aí eu vou lá e lavo a louça. Mas eu entendo que o que eu tô fazendo para ela não é para ela. O que eu tô fazendo para ela é para o Senhor. Sabe, eu tenho uma amiga que uma vez nós estávamos conversando e eu achei o máximo aquilo. Eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ser a imagem e semelhança do Senhor assim. No trabalho, o patrão dela perguntou para ela, por que você é diferente? O que você tem diferente? Por que você tem esse pique? O que é isso? Eu falei, cara, eu quero muito escutar isso. Porque ela falou, porque eu não faço para você, eu faço para Jesus. Sabe, aquele cara foi convertido através da vida dela, porque ela falou para ele, eu não faço para você, eu faço para Jesus. E através do que ela faz para Jesus, tudo, ela ganhou uma vida. Você está entendendo que quando você prioriza o Senhor, não importa o que você faça, você é um testemunho. A pessoa vai ver Jesus em você e ela vai querer aquilo. E você vai viver o melhor do Senhor, o melhor do Senhor.
Sabe, se você não sabe o seu chamado, eu vou falar. O Senhor falou: ide, pregar o evangelho, fazer discípulo por todas as nações. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa prioridade. E quando nós priorizamos o Senhor, nós não precisamos falar, porque nós somos a cópia de Jesus. Através das prioridades, quando nós priorizamos as prioridades, agora você entende priorizar a prioridade? Quando nós priorizamos as prioridades do Senhor, a nossa vida se torna um testemunho para as pessoas. E você não precisa falar de Jesus para as pessoas, elas veem Jesus em você. Esse é um ano de amor, é o ano do amor de Deus por nós. Mas o Senhor nos ama, e através do amor dele, esse amor reflete nas outras pessoas. Não é só o amor do Senhor por nós, mas é o amor do Senhor por todos. É o amor do Senhor por todas as nações. É o amor do Senhor por Matão, por Sumaré, por São Paulo, pelo Brasil. E nós somos incumbidos de priorizar o Senhor e mostrar o amor dele para as pessoas. Está entendendo isso? Então levanta, vamos adorar o Senhor juntos. Vamos adorar o Senhor juntos. Mais uma vez priorizá-lo em nossa vida. Nós estamos aqui por conta dele. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para cultuá-lo. E que nós venhamos sair daqui hoje diferentes. Que nós venhamos sair daqui hoje priorizando as coisas do Senhor. Que nós venhamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Que as pessoas possam olhar para nós e perguntar: o que você tem de diferente? Por que você faz assim? Porque eu faço para o Senhor, porque eu priorizo as coisas do Senhor.